Em uma época marcada por vastos impérios e lutas pelo poder, onde reinos se levantavam e caíam, havia um homem que ninguém imaginaria ser um dos pilares para revelar um dos maiores mistérios das Escrituras. Obadias, conhecido como o Menor dos profetas, seu livro é uma das mensagens mais diretas e poderosas que o Antigo Testamento traz. Em uma visão divina, ele prediz a queda de Edom, uma nação que na época era poderosa e cheia de orgulho. Mas a mensagem de Obadias vai além da simples destruição de uma nação. Ela revela um profundo mistério sobre a justiça divina, a arrogância humana e o destino dos povos. Ao longo dessa jornada, vamos descobrir como essa profecia de vingança traz também uma lição de humildade e reconciliação que ecoa até os dias atuais. Prepare-se para mergulhar nesse mundo de poder, orgulho e destino divino. O sol se punha atrás das montanhas de Edom, tingindo o céu com tons de vermelho e dourado, enquanto os ventos quentes do deserto acariciavam a terra. Naquele momento, a grandiosidade do reino de Edom estava no seu auge. Seus exércitos eram temidos, suas riquezas incontáveis, e seu orgulho parecia não ter limites. Os edomitas, descendentes de Esaú, haviam construído uma civilização próspera e forte, com uma posição estratégica entre o Egito e Israel. Mas no fundo, sua soberba estava prestes a trazer sua ruína. Edom sempre se viu como superior. Eles olhavam para os filhos de Israel, descendentes de Jacó, com desprezo, como se fossem uma nação inferior. A relação entre essas duas nações nunca foi fácil, com rivalidades históricas que datavam desde os tempos bíblicos, quando Esaú, o irmão mais velho de Jacó, vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Edom desprezava Israel e, por essa razão, ajudou os inimigos de Israel sempre que teve a oportunidade. Mas o que os edomitas não sabiam era que Deus estava ouvindo o grito de seu povo. Obadias, um homem de visão profunda, recebeu uma mensagem direta de Deus. O Senhor, que observa todas as coisas, não ignorava a arrogância e a violência dos edomitas. A profecia que ele receberia não era uma simples advertência, mas uma condenação divina à soberba de Edom, um anúncio de que, por causa de suas ações, a justiça divina estava prestes a cair sobre eles. Observe, Obadias, disse a voz de Deus. Eu trago sobre Edom um juízo final. O orgulho deles os cegou, mas a sua destruição será rápida e dolorosa. Eles se elevam como águias no céu, mas, assim como a águia é derrubada, assim será o seu reino. Eu levantarei uma nação contra eles, e ninguém será capaz de impedir o que está por vir. A cidade de Temã, a mais próspera de Edom, estava cheia de riquezas e glória. Seus portões estavam sempre abertos para os mercadores e viajantes, mas as palavras de Obadias começavam a ecoar nas ruas, sussurradas entre o povo. Edom, sua queda está próxima. Sua arrogância não será mais tolerada. Muitos, no entanto, ignoravam essas palavras. Afinal, como poderia uma nação tão grande ser destruída? Os edomitas acreditavam que estavam imunes à destruição, mas a visão de Obadias falava do contrário. Eles seriam entregues à ruína e nada, nem ninguém, poderia impedi-los. As palavras proféticas foram claras. A soberba de Edom causaria a sua queda, e Deus usaria até as forças da natureza para punir aquele povo. Em suas visões, Obadias viu a invasão de uma nação estrangeira, a perda de suas riquezas e a humilhação de seu povo. A cidade que uma vez se orgulhava de seus feitos seria arrasada, e seus habitantes espalhados pelos ventos do deserto. A profecia de Obadias se intensifica quando ele revela os detalhes sombrios do destino de Edom. O orgulho de Edom não era apenas um pecado pessoal, mas afetava diretamente a relação com os outros povos. Sua atitude de desprezo para com os
Israelitas e sua ajuda aos inimigos de Deus, especialmente na invasão de Jerusalém, não passariam despercebidas. O que os edomitas não compreendiam era que a justiça divina nunca falha. E apesar de sua aparente força e riqueza, a destruição de Edom estava selada. Nas visões de Obadias, as imagens de caos tomavam conta. Ele viu os exércitos de Edom sendo derrotados sem misericórdia, os mercadores deixando as cidades vazias e os edomitas fugindo pelas trilhas desertas do sul. O poder de Edom, que um dia parecia inquebrantável, seria destruído por forças que estavam além do controle humano. A sentença de Deus era clara e imutável. Obadias, então, profetizou com palavras pesadas: como fizestes, assim será feito a vós. O mal que semeastes em Jerusalém colherá em vossa própria terra. A vingança de Deus não era um capricho, mas uma resposta à maldade de Edom, que havia se alegrado com a destruição de Jerusalém, rido da desgraça de seus irmãos e até ajudado os inimigos de Israel a saquear a cidade. O orgulho de Edom a cegara para a compaixão. E agora, a destruição de sua nação seria inevitável. E o que seria do povo de Edom? Os que se haviam mostrado como inimigos de Deus seriam agora tratados com a mesma dureza com que trataram o povo escolhido. Deus, em sua soberania, tornaria Edom um deserto, um lugar esquecido e despovoado. Suas montanhas, que antes eram símbolos de segurança, se tornariam desoladas e suas fortalezas destruídas. Na visão de Obadias, o arrependimento e a humildade eram as únicas saídas possíveis para os edomitas. Mas a profecia não falava de salvação. O juízo de Deus estava sobre eles e ninguém poderia escapar. O orgulho de Edom, que os levou a desprezar o povo de Deus, havia cavado um abismo de destruição. Obadias, com pesar, completou a mensagem: a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama. Mas a casa de Esaú será como palha. Eles se incendiarão e consumir-se-ão, e nenhum sobrevivente restará da casa de Esaú. Após a profecia da destruição de Edom, Obadias volta seu olhar para o futuro de Israel. Embora a nação de Edom estivesse prestes a cair diante da justiça divina, o destino de Israel não era tão simples quanto uma vitória fácil sobre seus inimigos. O povo de Israel, embora fosse o escolhido de Deus, também precisava refletir sobre sua própria postura diante do Senhor. A queda de Edom seria, de fato, um triunfo para Israel, mas uma lição para todo o povo de Deus. Em suas visões, Obadias viu o futuro de Israel após a vitória sobre Edom. Mas o que ele viu não foi um povo de Israel orgulhoso, tomando vingança e regozijando-se com a destruição do inimigo. Em vez disso, ele viu um povo arrependido, com o coração quebrantado, reconhecendo que sua própria arrogância também os havia levado a momentos de sofrimento. Obadias sabia que Israel, embora fosse vitorioso, deveria aprender com a queda de Edom para evitar os mesmos erros no futuro. A lição que ele transmitiu era clara: não se alegrem, filhos de Israel, com a queda de Edom, pois vocês mesmos têm sido infiéis. Reconheçam que, se Deus não tiver misericórdia de vocês, também cairão como Edom. A vingança de Deus não era um sinal de aprovação sobre o orgulho de Israel, mas uma oportunidade para o povo se arrepender e voltar ao Senhor com um coração humilde. Obadias proclamou que, após a destruição de Edom, Israel experimentaria uma restauração. As terras de Edom, que estavam sob o controle de outros povos, seriam dadas a Israel. As promessas de Deus para a nação de Israel começariam a ser cumpridas de forma plena. Porém, Obadias também advertiu que essa restauração só aconteceria se o povo de Israel se voltasse para Deus com um espírito humilde e arrependido.
Ele os lembrou de que Deus resistiria aos soberbos, mas daria graça aos humildes. E assim, a mensagem de Obadias para o povo de Israel era uma mensagem de esperança, mas também de advertência. A justiça de Deus não escolhe lado entre os orgulhosos, e a verdadeira vitória só viria quando o povo de Israel, com humildade, aceitasse o perdão e a graça de Deus. E o reino será do Senhor, disse Obadias, com sua voz carregada de autoridade. A restauração de Israel não viria por força militar, nem por estratégias humanas, mas por meio do arrependimento e da graça divina. O povo de Deus seria restaurado, mas só se estivesse disposto a seguir o caminho da humildade e da obediência. À medida que os séculos se passaram, o que parecia ser apenas uma previsão distante de um pequeno profeta se tornou uma realidade imutável para Edom. As palavras de Obadias se cumpriram com precisão. A nação que se orgulhava de sua invulnerabilidade, que via seu poder como inabalável, foi de fato derrubada. As terras de Edom foram tomadas por povos vizinhos e a grande cidade de Petra, sua joia arquitetônica, foi abandonada, deixando apenas vestígios do passado grandioso. Edom caiu sob o peso de sua própria arrogância. Suas riquezas não puderam proteger os edomitas e suas fortalezas não conseguiram resistir às forças que Deus havia levantado contra eles. A destruição foi total e as terras de Edom se tornaram um deserto, como o profeta havia previsto. Não havia mais ninguém para ocupar os antigos palácios ou caminhar pelas ruas de suas cidades imponentes. O eco da vaidade e do orgulho havia se transformado em silêncio. Mas no coração de Israel, a profecia não era vista como uma simples questão de vingança divina, mas como uma revelação do caráter de Deus. A queda de Edom não era motivo de alegria para os israelitas, mas uma lembrança do que o orgulho e a violência podiam causar, não apenas ao inimigo, mas a todos que se afastassem de Deus. Enquanto as ruínas de Edom ficavam para trás, Israel começou a prosperar de forma renovada. A restauração de Jerusalém estava em andamento e a nação começou a viver as promessas de Deus. Contudo, a palavra de Obadias ecoava nas mentes dos líderes de Israel. Não se gloriem com a queda do inimigo, mas lembrem-se de que a justiça divina é imparcial. E a verdadeira vitória para Israel não estava em conquistar terras, mas em reconquistar a intimidade com Deus. A mensagem de Obadias se manteve viva, como um farol de advertência para que Israel não se esquecesse do que realmente importava: a humildade, a justiça e a obediência a Deus. Para os edomitas, no entanto, o legado de sua queda era claro. Eles haviam sido arrasados porque se esqueceram do que significava viver sob a graça de Deus, desprezando os outros e se elevando com arrogância. Mas para Israel, a profecia de Obadias trazia uma mensagem de renovação. Deus levantaria um remanescente e esse remanescente viveria sob sua luz, guiado pela sabedoria que vinha da humildade e da justiça divina. Séculos se passaram desde que Obadias proferiu suas palavras de justiça divina contra Edom. No entanto, a mensagem que ele deixou para o povo de Deus continua ressoando, não apenas nas páginas das Escrituras, mas nas vidas daqueles que buscam entender as profundezas do caráter de Deus e a importância da humildade e da justiça em um mundo muitas vezes marcado pelo orgulho e pela violência. Hoje, as lições extraídas do livro de Obadias têm relevância para o mundo moderno, onde as nações ainda se envolvem em rivalidades, onde o orgulho muitas vezes domina os líderes e onde as divisões entre povos parecem intermináveis. A profecia de Obadias fala sobre mais do que a queda de uma nação específica. Ela alerta sobre o perigo do orgulho, da arrogância e da indiferença diante da justiça de Deus. Em um mundo onde a busca por poder e riquezas ainda governa muitas
Ações humanas, Obadias nos ensina a refletir sobre nossas próprias atitudes. Muitas vezes, como indivíduos ou como nações, somos tentados a nos exaltar acima dos outros, a desprezar aqueles que consideramos inferiores ou a ignorar o sofrimento alheio. Obadias nos lembra que, por mais que o orgulho humano possa parecer irresistível, ele nunca permanecerá firme diante de Deus. A justiça divina não faz acepção de pessoas ou de nações, e aquele que se eleva será derrubado. O livro de Obadias também nos ensina sobre a importância da empatia e da compaixão. Israel, embora tenha sido alvo de muitos inimigos ao longo da história, também precisou aprender a não se regozijar com a queda de seus opositores, mas a buscar a paz e a reconciliação, conforme o desejo de Deus. A verdadeira vitória, como a mensagem de Obadias aponta, não está na destruição do inimigo, mas na restauração de um coração alinhado com a vontade divina. Em tempos de crise, onde conflitos entre nações e divisões internas parecem ser uma constante, o livro de Obadias nos convida a refletir sobre nossa postura diante de Deus e dos outros. Devemos buscar a humildade, evitando o orgulho que nos cega para a necessidade de mudança, arrependimento e justiça. A profecia de Obadias, então, se torna não apenas uma história antiga, mas um espelho que reflete nossa condição atual e a necessidade de transformarmos nosso coração diante de Deus. A mensagem de Obadias, embora pequena em comparação com outros livros proféticos, continua a impactar os corações e mentes dos fiéis, sendo um exemplo claro de como Deus observa as ações humanas e, em sua justiça, executa juízo. A história da queda de Edom e da restauração de Israel não é apenas um evento do passado, mas uma lição atemporal que transcende os limites da história e alcança o coração de todos que buscam entender o funcionamento do reino de Deus. Ao final da destruição de Edom, a lição de Obadias ainda ressoava em Israel e nas nações vizinhas. Mas ao invés de regozijo pelo sofrimento do inimigo, a verdadeira esperança estava em algo muito mais profundo. O poder de restauração que vem da humildade e do arrependimento. O orgulho de Edom os levou à ruína, mas a humilhação de Israel, em momentos de crise, sempre trouxe consigo a oportunidade de recomeçar sob o olhar misericordioso de Deus. Naquele momento de triunfo, quando Israel começa a tomar posse das promessas de Deus, o profeta nos lembra de que a verdadeira grandeza não está em humilhar os outros, mas em humilhar-se diante de Deus. A restauração de Israel não seria pela força militar, mas pela disposição do coração de se submeter à vontade divina. Obadias, em suas palavras simples, coloca diante de Israel e do mundo a chave para a verdadeira paz e prosperidade. A justiça de Deus deve ser seguida por um coração transformado e humilde. Nos tempos modernos, essa mensagem ainda tem o poder de renovar as esperanças daqueles que se veem diante de suas próprias quedas, seja em relação a erros pessoais, desafios sociais ou crises globais. A mensagem de Obadias traz a promessa de que Deus nunca abandona o seu povo. Mesmo nas maiores adversidades, quando as forças do mal parecem triunfar, a restauração e a esperança são sempre possíveis, desde que os corações se voltem para Ele. Os redimidos do Senhor retornarão e virão a Sião com cânticos. Alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e a tristeza e o gemido fugirão. Esta promessa não se limita ao Israel antigo, mas é um reflexo da misericórdia eterna de Deus para todos os que se arrependem e buscam sua face. A profecia de Obadias é uma advertência poderosa contra o orgulho humano e um convite à restauração por meio do arrependimento.
Embora a destruição de Edom seja um exemplo claro de como Deus honra sua justiça, o verdadeiro legado de Obadias está na transformação do coração. Ele nos ensina que, independentemente de nossas falhas ou das forças que se levantam contra nós, Deus sempre oferece um caminho de esperança para os que se humilham diante dele. Que possamos viver com a consciência de que, em qualquer situação, a humildade diante de Deus é a chave para nossa verdadeira restauração e paz.